Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu e o Eduardo Milan vamos conversar com o engenheiro Pedro Batista, enólogo da Vinícola Cartucha, parte da Fundação Eugênio de Almeida, e sobre seu grande ícone, o Peramanca, que agora foi lançada a safra 2019, justamente a safra que nós vamos avaliar e discutir nessa entrevista. Obrigado pela sua presença. Estamos aqui com Pedro Batista, que é o enólogo da Fundação Eugênio de Almeida e que tem um lançamento muito importante que foi feito nesse ano, nada mais, nada menos que o Peramanca 2015. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre a cartucha, sobre a vinícola em si e depois nos aprofundarmos nesse vinho. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, muita generosidade da sua parte dedicar essa atenção para a gente, para os nossos leitores. O amor, a paixão que pomos na construção dos nossos vinhos e na partilha deles com o consumidor. O prazer é meu e muito obrigado pelo convite. Se você puder começar contando um pouquinho para a gente a história da Cartucha e a sua trajetória na vinícola, eu agradeço. Bem, obrigado, Cristiano. Assim farei. A Vinícola Cartucha está sediada em Évora, no Alentejo, em Portugal, portanto no sul de Portugal, numa zona com um clima mediterrâneo e, por isso, muito propício a diversas culturas, entre elas a cultura da vinha. A Vinícola Cartucha faz parte de uma instituição que se chama Fundação Eugênio de Almeida, que foi criada em 1963 por um engenheiro agrónomo, Vasco Maria Eugênio de Almeida, um filantropo muito preocupado com o desenvolvimento da sua terra, de Évora, e da região do Alentejo, do distrito de Évora, e que deixou tudo aquilo que possuía, sobretudo património agrícola, a esta fundação para que ela pudesse perenizar a sua atividade de apoio ao desenvolvimento cultural, económico, social e espiritual da região de Évora. E, portanto, a Fundação Eugênio de Almeida é uma instituição privada de solidariedade social e, portanto, cujos lucros se destinam à execução dos fins dentro deste contexto de promoção social, cultural da região de Évora. E isso faz da Fundação um produtor de vinho especial e, portanto, toda a sua produção, não só a vitivinícola, como a agrícola em geral, os lucros se destinam aos fins da Fundação. Portanto, uma instituição com quase 60 anos de história, estamos a cerca de um ano de comemorarmos os 60 anos de existência e uma fundação que se tem afirmado não só na persecução dos seus fins, na missão, mas que se tem afirmado também com os produtos que tem colocado no mercado, não só os vinhos, mas também os azeites, a carne ou os produtos florestais da sua atividade em geral. A Vinícola Cartucha dedica-se à produção de vinhos com denominação de origem Évora-Alentejo ou vinhos com IG alentejano. E falando um pouco do meu percurso nesta vinícola, eu comecei a trabalhar na Vinícola Cartucha, na Fundação Eugênio de Almeida, em 1997, já lá vão uns aninhos, 24, quase 25 anos. Farei nesse próximo verão as bodas de prata da minha chegada à Fundação, onde no início me dediquei à viticultura, concretamente à plantação de umas novas vinhas que estavam nessa altura em projeto na Vinícola Cartucha. E desde 1997 até 2004 dediquei-me essencialmente à viticultura, à cultura da vinha na vinícola e também à área agrícola em geral. E foi no final de 2004 que a administração da Fundação me lançou o convite de assumir a responsabilidade não só da viticultura, que já tinha, mas também da enologia, fechando assim este setor vitivinícola na Fundação Eugênio de Almeida, com a responsabilidade dele mesmo. E, portanto, desde 2004 que assume essa responsabilidade na Vinícola Cartucha, no setor, digamos, verticalizado, desde a produção de uva até à produção
de vinhos. Este tem sido o meu percurso na vinícola, na Fundação Eugênio de Almeida, onde também nos últimos anos tenho assumido funções de membro do Conselho Executivo, portanto o órgão que é responsável pela gestão diária da Fundação no seu todo. E, portanto, muito resumidamente, isto é a Fundação Eugênio de Almeida, onde está inserida a Vinícola Cartucha, e também, resumidamente, o meu percurso profissional na Fundação. Muito obrigado por essa abertura. É muito bom para a gente que conhece bem essa história rememorá-la, e ainda quem não conhecia teve a oportunidade de conhecer agora em primeira mão. Esse caso da Fundação como proprietária de um vinhedo e de vinhos que dão seu retorno de lucro para ações da Fundação, é um caso único, né, na história da vitivinicultura mundial. Eu não conheço outra fundação. Se a gente tirasse o conceito do Hospice de Bonn, eu não conheço outro conceito vitivinícola similar. Você concorda com isso, Pedro? Sim, efetivamente não é vulgar, também não tenho conhecimento de situações similares, e isso é sem dúvida nenhuma uma marca na Fundação Eugênio de Almeida e que a distingue efetivamente dos outros seus parceiros no mundo vitivinícola. É uma questão de identidade muito própria e que naturalmente também muito nos responsabiliza na nossa atividade diária e na forma como tentamos contribuir para o desenvolvimento desta instituição no seu dia a dia. Isso influencia, de alguma forma, a maneira como vocês encaram a vitivinicultura e o comportamento para longo prazo e a visão de vinho? Você acha que isso influencia o seu trabalho? Não tem uma influência tão direta quanto isso, na medida em que a Fundação, sendo uma fundação e existindo para materializar os seus fins e, portanto, dar apoio nas áreas que referi, a exploração das suas propriedades e a sua atividade empresarial é encarada com o rigor de qualquer empresa que efetivamente gera a sua produção com eficácia, com enfim, responsabilidade. E, portanto, desse ponto de vista, a área produtiva da Fundação tem efetivamente uma atuação e uma postura verdadeiramente empresarial, tentando naturalmente potenciar ao máximo o resultado da sua atividade. A grande diferença faz, pois, na forma como esse resultado é aplicado e distribuído. No caso da Fundação, o resultado é distribuído na sua missão e não para remunerar proprietários ou acionistas, porque a Fundação é efetivamente isso, é uma entidade com esta particularidade. Maravilha, maravilha, muito obrigado. E aí, passando um pouquinho para o lado do produto vinho e da vitivinicultura em geral, se você pudesse contar para a gente um pouco da longa história do Peramanca, que é uma história maravilhosa, para introduzir a nossa conversa sobre o vinho, eu agradeceria também. Muito bem. Peramanca é uma das marcas do portfólio de vinhos da Fundação Eugênio de Almeida, uma marca que foi oferecida à Fundação Eugênio de Almeida no final da década de 80 do século passado, e como marca era uma marca de uma casa agrícola aqui da região de Évora, que há muitos anos deixou de produzir vinho e que ofereceu esta marca à Fundação. E porquê? Porque via na Fundação, estando inserida na região de Évora e com a forma como estava nessa altura a desenvolver os seus vinhedos e a produção de vinho, muito focada na qualidade, uma casa que poderia dar continuidade a uma marca com o historial desta, que como marca tinha já várias décadas de existência, mesmo um século, onde obteve prémios internacionais muito importantes, mas sobretudo uma marca que no seu nome encerra muito da história da produção de vinho em Portugal, mas também da história do país e em particular da sua ligação à época dos descobrimentos e em particular do descobrimento ou do achamento do Brasil, como registros históricos nos relatam.
efetivamente, como sabemos, os vinhos de pera manca, e que na altura, na época, no século XVI, se referiam a vinhos produzidos nesta zona, não se referiam naturalmente a uma marca comercial, que na altura nem sequer havia o conceito de marca comercial, se referia aos vinhos produzidos nesta região onde a Fundação Engenheiro de Almeida se insere. E pera manca, porque pera vem de pedra e manca nas cercanias da cidade de Évora. A zona de Évora é uma zona com os solos de base granítica, com afloramentos rochosos de granito, alguns deles de grande dimensão, que por vezes têm uma base de ligação ao solo muito pequena para o tamanho da pedra e que, por estarem assentes apenas numa pequena base, quando olhamos para eles e por ilusão óptica, muitas vezes nos parecem que eles estão a oscilar, que não estão fixos. E, portanto, é deste fenómeno, de alguma forma, de ilusão óptica, destas grandes pedras de granito com uma base pequena, que vem o nome de pera manca, portanto, de pedra manca, pedra oscilante. Esta é a razão de ser deste nome, desta marca, que nos remete para há mais de 5 séculos de história, e que hoje a Fundação muito se orgulha de ter este legado, de poder efetivamente apresentar e partilhar uma marca com todo este peso histórico, e este peso que de alguma forma nos marca, nos liga de uma forma especial aos nossos próximos cidadãos brasileiros e que nos estão efetivamente muito próximos no coração. De fato, creio que Pera Manca é a marca de prestígio de vinhos no Brasil há muitos anos, como você fala, desde a década de 80. Pera Manca tem uma notoriedade aqui no mercado brasileiro que é inconteste. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse Pera Manca atual, porque essa safra é tão especial, e aí a gente vai desenvolvendo um pouco também para comparar ela com outras safras, e assim vamos. Muito bem, obrigado, Cristiano. Talvez até, se me permitir, um pouquinho antes de entrarmos na safra 2015 do Pera Manca, eventualmente falar um pouco do vinho em si, da forma como chegamos a ele. Perfeitamente. Nas safras em que é possível lá chegar, mas também o que está na base da construção, sobretudo do vinhedo. O Pera Manca, quer o Pera Manca tinto, aquele que é habitualmente mais falado, até porque, como não o produzimos todas as safras, ele também existe habitualmente em menos quantidade, é produzido em quantidades mais pequenas que o branco e ainda por cima só em algumas safras, o que o torna efetivamente mais raro, mas o Pera Manca branco, quer o Pera Manca tinto, são vinhos produzidos com base nos vinhedos que produzem as uvas que o constituem. E estes vinhedos foram fruto de um estudo que foi feito na Fundação Engenheiro de Almeida, com o apoio da Universidade aqui da cidade de Évora, nos anos 70, que um estudo que teve início nos anos 70 do século passado, em que foram estudadas as castas tradicionais do Alentejo, o seu potencial qualitativo e, dentro dessas castas, a sua variabilidade genética, e foi essa variabilidade que foi plantada, essas cepas da mesma casta, mas com um potencial qualitativo grande, que foram plantadas, multiplicadas em alguns vinhedos na Fundação, que vieram depois, mais tarde, a dar origem aos Pera Manca. O Pera Manca tinto, em concreto, ele na realidade acaba por ser o herdeiro de uma edição única de um cartucha garrafeira que foi produzido em 1987. Nessa safra de 1987, e como fruto do estudo que referi, foi elaborado um primeiro vinho que efetivamente se distinguia de tal maneira na sua qualidade e nas suas características, na sua personalidade, que mereceu esta designação de cartucha garrafeira. O cartucha garrafeira pretendia efetivamente mostrar aquilo que era, no entender da Fundação Engenheiro de Almeida, um vinho alentejano de excelência no seu expoente máximo. Com a oferta desta marca Pera Manca à Fundação Engenheiro de Almeida, 2 anos depois, a
a Fundação entendeu que esse cartucha garrafeira de edição única deveria ser a base que estava na construção desse vinho, devia ser aquilo que iria alimentar o Peramanca tinto e, naturalmente, depois o Peramanca branco também, naquilo que foi o resultado deste estudo destas castas. E que castas são elas? No Peramanca branco, a casta Antão Vaz e Arinto. Portanto, uma seleção cuidadosa ao longo de muitos anos dos melhores representantes, da melhor genética da casta Antão Vaz e da casta Arinto. No caso do Peramanca tinto, a casta Trincadeira e a casta Aragonês. Também o estudo desta casta levou à plantação de algumas parcelas de vinhedo, com solos e exposição solar, que também eles foram estudados de maneira a potenciar ao máximo a qualidade destas uvas. Se é verdade que no Peramanca branco conseguimos uma expressão muitíssimo boa das castas Antão Vaz e Arinto, pois sabemos que nas uvas brancas é mais fácil, safra após safra, atingirmos patamares de qualidades de excelência, porque o tipo de maturação que procuramos é mais fácil de atingir do que nas castas tintas, onde mais fatores estão envolvidos e onde procuramos a excelência e, sobretudo, na maturação fenólica dos taninos e no seu equilíbrio com a acidez, talvez mais exigentes. No caso da Trincadeira e do Aragonês, é mais difícil atingirmos esse patamar de excelência e, portanto, nem todas as safras, as uvas destas parcelas que foram estudadas e definidas para a produção do Peramanca, nem todas as safras conseguimos atingir um patamar de excelência que entendemos que seja o necessário para um vinho de Peramanca. E o Peramanca, que também tenho aqui a safra 2015 e que vou servir, nesta safra 2015 teve uma particularidade que o diferencia das safras anteriores. Desde logo, que nos permitiu atingir um nível de número de garrafas superior às anteriores. E porquê? Porque o que acontece muito raramente de termos todas essas parcelas, que são 3 de Aragonês e uma de Trincadeira, a produzirem na mesma safra, todas elas num patamar de qualidade tal, de excelência tal, que nos permitiu utilizar toda essa uva na produção do Peramanca. E, portanto, Peramanca tinto da safra 2015, ele inclui todo esse potencial, todo esse potencial das parcelas que foram plantadas, estudadas, desenvolvidas para a obtenção de um vinho como este. Isso levou-nos a que essa safra 2015 represente cerca de 44 mil garrafas, o que nunca foi atingido e nunca foi pela razão que expliquei. Efetivamente, há sempre alguma ou algumas parcelas de Aragonês que não atingem todas as safras esse patamar de potencial de qualidade, ou mesmo a parcela de Trincadeira, que é uma parcela bastante extensa e que se desenvolve numa encosta e que tem zonas mais baixas e mais altas, também nem todas as safras conseguimos que toda a uva da totalidade da parcela seja utilizada como Peramanca. Em 2015 houve esta particularidade, esta feliz particularidade de todas elas se conjugarem num potencial tal que foi possível utilizar a totalidade na construção deste vinho. Um vinho onde, reportando-nos às safras mais próximas dele, e também aí um caso até hoje inédito na história do Peramanca, 3 safras consecutivas, 2013, 2014 e 2015, safras de Peramanca tinto. Eu diria que, e muitas vezes penso, que se não será por isso que a natureza nos quis brindar com este Peramanca tinto 2015, ao qual não conseguimos fugir, apesar de, como devem ter imaginado, muito nos questionámos sobre o porquê de encontrarmos um Peramanca pela 3ª safra consecutiva. Talvez a resposta esteja, em parte, em encontrarmos aqui particularidades de cada uma das safras anteriores. Encontro aqui o frescor e a elegância que dominam o 2013 e encontro aqui o poder, a concentração que domina o 2014. E este 2015, essa safra 2015, para mim, ela acaba por ser, de alguma forma, um resumo, um conjugar
das características principais de 2013 e de 2014 nessa safra de 2015. Muito bom, Pedro. Por isso que é bom conversar com quem entende, né? Porque já resumiu tudo, né, Christian? Mas enfim, Pedro, eu quando provei o vinho, eu já provei faz algum tempo, e acho que foi no final de dezembro, eu fiquei bem surpreso. Eu acompanho não só o Peramanca, mas o portfólio da Fundação Eugênio de Almeida já faz um bom tempo, e eu fiquei surpreso, assim, com... Você resumiu bem. Quando eu provei o 2015, ele, para mim, subiu um grau de precisão e de finesse em comparação às outras safras. Não que as outras safras eram vinhos inferiores, não, eram vinhos muito... com a característica de Peramanca, só lançado em anos especiais e tal, e com a característica dos vinhos da casa. Em que sentido? Os vinhos top da Fundação Eugênio de Almeida têm uma característica assim, de ser vinhos mais opulentos, concentrados, mas sempre privilegiando a finesse, a precisão. São vinhos que conseguem unir harmonicamente potência, concentração com finesse, precisão, qualidade de fruta. E para mim, eu até comentei com o Christian, acho que ele vai lembrar, que eu achei quando eu provei 2015, eu fiquei bem surpresa. Eu falei assim, nossa, ele subiu um degrau a mais ainda. Então, eu achei isso bacana. Eu queria saber de você, que é óbvio, tem a ver com a evolução do vinhedo, tem a ver com a safra, mas o que vocês estão fazendo ano a ano diferente para conseguir chegar nesses... aumentar cada vez mais a precisão, a qualidade do vinho no decorrer desses últimos anos? Aí? Bem, é uma questão muito, muito interessante e que, enfim, tem uma dupla resposta. É verdade que nós vamos conseguindo, ano após ano, safra após safra, conhecer cada vez mais os nossos vinhedos e a forma como os devemos conduzir. Não é menos verdade que os vinhedos vão também eles cada vez mais aumentando o seu potencial qualitativo na medida em que vão acumulando idade, vão acumulando também eles esse potencial superior. É verdade que os vinhedos não é só por terem mais idade que eles podem produzir melhor, tem também muito a ver com as especificidades de cada safra, de cada ciclo climatérico dessa safra, e em 2015 as condições de maturação foram efetivamente fantásticas para a evolução desta uva, mas a idade do vinhedo, aquilo que eles encerram em si, sobretudo de reservas nas suas partes perenes e que permitem, ano após ano, responder cada vez mais às aleatoriedades climatéricas sem que elas se possam sentir negativamente quando elas são mais negativas na uva e posteriormente no vinho, e por isso há esta conjugação de fatores entre o nosso conhecimento, que cada vez é maior, o próprio conhecimento científico, que nos permite cada vez mais potenciar na vinha, sobretudo, a melhor uva possível, porque na adega limitamos cada vez mais a deixar apenas expressar a fruta, a deixar, sobretudo, que a uva mostre aquilo que ela tem. Eu digo muitas vezes que se há, porque o vivo, porque acredito nisso, se há intervenção que nós, enólogos e viticultores, podemos ter de forma substancial no vinho para que ele seja realmente o melhor possível e que seja um vinho de excelência, é sobretudo nas condições em que produzimos as uvas e em que permitimos que a vinha se expresse da melhor forma, sempre tendo em consideração naturalmente o solo e o clima onde ela se desenvolve. Porque na adega os nossos cuidados devem ser sobretudo de dar espaço a que tudo isso se expresse da melhor forma, muitas vezes intervindo o menos possível. E a nossa forma, a minha forma de estar na produção de vinho é sobretudo de intervenção mínima, de deixar espaço, de utilizar os meios que temos, sobretudo meios físicos, desde logo na separação, na escolha, na seleção da uva, quando ela chega à vinícola, nas condições de temperatura que temos para que as fermentações possam decorrer, na forma como encaramos a extração durante a fermentação. Portanto, sempre intervindo, mas intervindo sempre com recurso a fatores de ordem física, sempre tentando potenciar a uva e nunca corrigindo, porque quando temos necessidade de intervir corrigindo,
é porque alguma coisa já aconteceu menos bem. E se aconteceu menos bem, nem sempre ela é recuperável a 100%. E, portanto, se quiser, hoje está muito na ordem do dia falar-se na medicina preventiva. Se quiser, também esta enologia mais conservadora é uma enologia também ela preventiva, deixando à uva todo o espaço para poder brilhar, para poder mostrar aquilo que ela tem e que ela nos pode dar, intervindo o menos possível. Dentro desta forma de se trabalhar, encerra-se muitas vezes uma abordagem à viticultura ecológica, à viticultura orgânica. E, efetivamente, na Vinícola Cartucha, na Fundação Jean, desde há cerca de 15 anos a esta parte, cada vez mais práticas de viticultura orgânica. O que é que isso nos tem trazido? Tem-nos trazido, do nosso ponto de vista, sobretudo, um maior frescor, uma maior elegância aos nossos vinhos e tem-nos trazido isso de uma forma, se quiser, mais óbvia. Este respeito por práticas mais sustentáveis de agricultura, na verdade, acaba por se transformar na nossa apreciação ao longo destes 15 anos de uma expressão do caráter deste terroir de Évora mais objetivo, mais óbvio nos nossos vinhos, mas dando-lhe também, deixando transparecer mais o frescor e a elegância que vem associada a esse frescor nos nossos vinhos. E isso tem sido uma nota bastante marcada e é por isso que temos percorrido esse caminho, não só aqui na Vinícola Cartucha, propriedade da Fundação Jean de Almeida, mas também na Vinícola Tapada de Chaves, que, como saberão, foi adquirida há cerca de 4 anos atrás pela Fundação Jean de Almeida e que também o seu processo de recuperação passou também pela reconversão em agricultura e viticultura orgânica, tentando naturalmente potenciar cada vez mais o que são as características de cada um dos seus vinhos, porque estamos convencidos que é por aqui que conseguimos cada vez mais afirmar a matriz dos nossos vinhos na afirmação da sua personalidade, na afirmação da sua unicidade. Perfeito, obrigado, Pedro. Então, nesse aspecto, assim, não sei se você conseguiria, eu acho sempre interessante focar um pouquinho nesse ponto, falando do período de colheita. Você já está na Fundação Eugênio de Almeida desde 97, e nesses anos, nesses últimos 20 anos, o que você vê no vinhedo que mudou de 10 anos, 15 anos atrás para hoje? Você acredita que tem uma mudança de conceito do que é a maturação correta da uva hoje em dia, em comparação com o que era há 10, 15 anos? Eu digo, se a gente fosse comparar, talvez, só para exemplificar minha pergunta, se a gente fosse comparar, talvez, como a uva era colhida há 10, 15 anos, talvez hoje ela fosse ser considerada uma uva com mais concentração, mais madurez, e nesse sentido, se vocês vêm adiantando um pouco a colheita nos últimos anos, e para buscar essa maturação e para ter esse frescor, essa menos intervenção, evitar a correção, como você disse. É uma pergunta também uma questão muito interessante, até porque neste contexto em que hoje nos situamos relativamente às alterações climatéricas e ao que elas nos trazem, naturalmente isso nos vai obrigando também a olharmos para a produção e para os nossos vinhedos de uma forma um pouco diferente. Efetivamente, tudo vai evoluindo e a forma como olhamos para o momento da definição da safra, da colheita, da vindima, tem também evoluído ao longo dos anos. Talvez nos últimos 10 anos a evolução não tenha sido tão grande, mas, como referiu, nos últimos 20 anos ela foi efetivamente substancial. Há 20 anos atrás dávamos uma importância bastante grande àquilo que eram o acompanhamento da evolução da maturação com base na análise físico-química que fazíamos em laboratórios. Nós dávamos uma importância bastante grande à evolução do álcool provável, portanto, da acumulação de açúcares, da acidez e do seu equilíbrio, o que era desde logo já bastante importante, mas não se dava na altura tanta importância
à forma como ia evoluindo a concentração dos taninos ou da cor que passamos, ou de alguns elementos minerais, e a forma como eles iam, ou ácidos orgânicos, e a forma como eles iam evoluindo ao longo da maturação, que com o evoluir do conhecimento e também dos equipamentos que nos permitem analisar esses parâmetros, nos foram permitidos depois fazer ao longo do tempo. E, efetivamente, hoje, a análise físico-química que fazemos regularmente, cada dia, durante o acompanhamento da maturação, é muito mais completa, muito mais complexa, dá-nos muito mais elementos, e isso é muito importante. Mas não é menos importante, antes pelo contrário, o cuidado que temos vindo a colocar cada vez mais ao longo destes últimos 20 ou até talvez 30 anos, dependendo um bocadinho também das escolas, e aqui digo das escolas de enologia e de cada um, a atenção que damos à prova da uva no campo para a determinação do momento ideal de colheita. E esse é um fator determinante e muito importante, porque se é verdade que a análise físico-química nos dá elementos muito importantes à decisão, é no equilíbrio da prova, ou na procura desse equilíbrio através da prova, nós conseguimos tomar uma decisão mais objetiva e mais consciente sobre aquilo que procuramos. E o que é que procuramos nessa maturação? Prova, as análises físico-adequadas, porque se há uns tempos atrás, se há uns anos atrás, se procuravam sobretudo níveis de maturação mais avançados, muito focados numa maturação completa ou mais completa do ponto de vista dos açúcares e dos taninos, muitas vezes um pouco em prejuízo daquilo que é a frescura, o frescor. Na verdade, hoje distinguimos de forma muito mais clara aquilo que é a maturação ótima para cada um dos nossos vinhos. Isso para os nossos vinhos de entrada de gama, a fruta, uma fruta fresca, é muito importante, associada a níveis de acumulação de taninos inferiores, porque são vinhos para consumo mais jovem, não precisamos de uma estrutura tão sólida de taninos, e isso também nos permite o consumo dos vinhos mais jovens, porque a concentração de taninos ela é mais baixa. Para os nossos vinhos de gamas mais altas, e quando se lê gamas mais altas, quando falo de gamas mais altas, deve-se ler naturalmente vinhos com um potencial de evolução muito grande, naturalmente que aqui procuramos níveis de maturação com maior concentração de taninos, com maior concentração de cor, mas não só uma maior concentração de taninos, que os taninos estejam num ponto de maturação que não se tornem extrativos, agressivos na prova, nem mesmo ao fim de 5 anos de evolução em garrafa, como muitas vezes acontece quando colocamos no mercado vinho como o Peramanca. É muito importante que ele seja concentrado e que seja concentrado também em taninos e na associação desses taninos com as antocianas, com a cor, mas é muito importante que esses taninos sejam, desde logo, taninos que não sejam agressivos e que tenham um nível de maturação adequado. Tudo isto, naturalmente, equilibrado com uma fruta, que queremos madura, mas não sobremadura, e com um nível de acidez que seja também ele bom, não exagerado, mas bom, que permita também ao vinho evoluir ao longo do tempo. Enfim, é uma equação que não é fácil, toda esta, mas, enfim, eu tenho para mim que na vida, na nossa vida, em tudo, ou se não em tudo, em quase tudo, mas eu diria, atrever-me mesmo a dizer em tudo, o equilíbrio é sempre mais difícil de nós atingirmos em tudo na nossa vida. E o equilíbrio, no estado de maturação de uma uva para produzir um vinho, será também certamente o mais difícil. E por isso, nós sairmos cada madrugada, cada manhã, para o campo, durante o período de maturação da uva, e quanto mais nos aproximamos do momento que nós entendemos que é o ideal para a construção de cada vinho, e que é diferente para a construção de um corte de Peramanca, de um corte de Cartucho ou de um corte de EA, é por isso que nós vamos cada manhã para o campo, degustando as uvas, como elas estão, na tentativa de perceber através delas e também dos resultados que nos chegam do laboratório, dos parâmetros físico-químicos, quando será o momento ideal de a colher. E essa é uma decisão
importante, fundamental. Aliás, se me perguntarem que momentos, quais serão eventualmente os momentos mais importantes para a definição de um vinho, eu destaco desde logo a escolha da data de colheita, porque efetivamente, se nós escolhemos uma uva e por vezes estamos a falar de uma diferença de 1 ou 2 dias, não é de uma semana, se a colhemos 1 ou 2 dias antes do seu ponto ideal para a produção desse determinado vinho que nós temos em mente, ou se a colhemos 1 ou 2 dias depois, o resultado pode ser efetivamente muito diferente. E se é verdade que no início do acompanhamento da maturação provamos uma determinada parcela de vinha uma vez por semana, e isso é suficiente para acompanharmos à medida que se vai aproximando o seu ponto de maturação, e sobretudo quando estamos a falar de vinhos como o Cartucho ou como o Peramanca, isso obriga-nos naturalmente em determinados momentos a uma prova diária dessas parcelas, desses campos onde estão, desses vinhedos onde estão esta uva, para podermos efetivamente decidir em consciência qual é o dia em que a temos que vindimar. E aí acharmos que é hoje que nos está a dar uma prova muito próxima da maturação e, portanto, ideal, e no dia de amanhã, ou se necessário até no próprio dia, termos que colher aquela uva e trazê-la para a vinícola para ser iniciado o seu processo de transformação em vinho. Efetivamente, essa determinação, essa decisão do momento de colheita tem evoluído muito nos últimos anos, nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma, com esse rigor. Há pouco falava que vê nos vinhos da Fundação, e isso deixa-me muito feliz, uma precisão cada vez maior nos pormenores. Essa precisão também tem muito a ver com esta evolução do conhecimento científico em geral, mas do conhecimento que nós também vamos tendo cada vez mais, safra após safra, dos nossos vinhedos, das nossas uvas e da forma como podemos cada vez mais e melhor permitir que ela expresse o seu máximo potencial. Mas, na verdade, tudo está na uva. Bom, eu queria aproveitar, a gente está degustou aqui, o Peramanca Safra 2015, que você lançou ao final de 2020. Aliás, obrigado pelo convite para ir ao lançamento da safra. Infelizmente não pude ir porque coincidia um final de semana antes da Provine de São Paulo, então eu tive que me dedicar aqui à feira. Momento complicado. Mas foi uma honra receber o convite, mas eu queria que você explicasse para a gente esse processo de 5 anos entre a data da colheita e o lançamento do vinho no mercado. Como é essa prática no Peramanca de maneira geral, por favor? Cristiane, o Peramanca Tinto, em termos médios, efetivamente ele leva 5 anos a aparecer no mercado, a ser partilhado com os apreciadores desde a sua safra. No caso deste 2015, na verdade até tivemos mais um ano, 6 anos, porque ele acabou por ser apresentado no final de 2021 e com 6 anos de idade. Isto teve a ver, efetivamente, com a necessidade que nós sentimos de que o vinho precisava de evoluir mais um ano em garrafa. Como nós sabemos, nos vinhos não há receitas, cada safra é uma safra e a forma como eles evoluem é diferente. Já chegámos a lançar Peramancas tintos com 4 anos após a colheita, porque pareceu que ele tinha evoluído mais rapidamente e isso tinha a ver naturalmente com as características da safra, mas em média, como muito bem referiu, fazemos-lo 5 anos após. O que é que se passou nesses 5 anos ou nesses 4 anos, muito raramente, ou nos 6 anos, como aconteceu nessa safra de 2015? Bem, desde logo após a colheita da uva, a uva é transportada em pequenas caixas para a vinícola e a uva é refrigerada, é vindimada, é apanhada, é colhida naturalmente manualmente, com todo o cuidado, e ela é transportada para a vinícola e a uva, como acontece a toda a uva vindimada manualmente na Fundação, ela é arrefecida durante 24 horas nos armazéns frigoríficos, num galpão frigorífico que temos, onde a uva é arrefecida para que possa depois ser processada já na vinícola, na cantina, à temperatura adequada. E este processo de chegada da uva à vinícola faz-se
para que ela possa, antes de ir para os tanques, para os depósitos onde vai fermentar, possa ser selecionada, como há pouco falava. Esta seleção é feita na vinícola Cartucha de uma forma automática, porque a tecnologia aqui vai nos ajudar com rigor aquilo que já fazíamos antes, até à safra de 2011, de forma manual, que é conseguirmos separar cada bago de uva, os que queremos guardar, porque estão efetivamente num ponto muito bom de maturação, mas sobretudo porque queremos retirar alguns corpos estranhos que não são uva e que vêm por vezes agarrar à uva, como restos de folha ou restos dos ramos que por vezes vêm juntamente quando são colhidos. E portanto temos uns equipamentos que fazem a seleção óptica da uva e que nós os programamos para que eles, com todo o rigor, algum bago verde que possa vir a acompanhar os bagos maduros seja rejeitado, ou alguns restos de folhas ou de ramos também possam ser retirados, de forma a que não vão fermentar junto com a uva, podendo eles vir a contribuir posteriormente para algum verdor no vinho. E, portanto, este é um processo muito importante na vinícola, esta seleção muito criteriosa e que, com a ajuda destes equipamentos, conseguimos garantir que a eficácia seja sempre muito elevada e sempre igual ao longo do tempo. Depois, essa uva que vem das parcelas dos vinhedos que têm potencial para pera-manca, vão fermentar dentro de depósitos construídos em carvalho francês, que, como sabemos, é o material mais nobre que existe na indústria do vinho para a fermentação e o estágio dos vinhos. E, portanto, a Fundação tem uns tanques de fermentação, a que chamamos balseiros, onde essa uva, com destino, ou pelo menos com potencial para um pera-manca tinto, onde ela vai fermentar. A uva fermenta de forma natural. Quem fermenta a uva, quem transforma o suco de uva em vinho, são as leveduras que estão presentes de forma natural na uva, na própria uva. E porquê? Porque são leveduras que estão adaptadas à região onde estamos, no Alentejo, e portanto são leveduras que têm uma capacidade natural de fermentar, no nosso entender, da melhor forma, essas uvas e sobretudo contribuindo para que a expressão do caráter dessa uva seja efetivamente mais fiel ao terroir onde estamos inseridos. Portanto, todas as fermentações destes vinhos tintos, em particular do pera-manca tinto, se dá de forma natural. Essa fermentação dura normalmente entre 10 a 12 dias e, terminada a fermentação, a transformação do açúcar natural da uva em álcool, e tendo nós obtido o vinho, o vinho já produzido ainda passa mais algum tempo em contacto com o que resta da uva, isso permite ao vinho já feito, já fabricado, um fenómeno de complexação com as antocianas neste período de maceração pós-fermentação. Portanto, este período de maceração pós-fermentação alcoólica permite ao vinho, desde logo, evoluir favoravelmente e amadurecer, nomeadamente no que diz respeito à macieza dos seus taninos, à macieza que vamos potenciar no futuro. Portanto, o vinho permanece ainda nestes tanques de carvalho, normalmente mais cerca de 40 a 50 dias. Isto dá um período de incuba total que varia normalmente entre os 50 a 60 dias. É um período muito longo, que deve ser feito com cuidado e que só pode ser feito naturalmente porque estamos na presença, ou estávamos na presença de uvas com um potencial qualitativo muito grande, mas também com um estado sanitário perfeito. E é por isso que conseguimos efetivamente fazer estas macerações muito longas pós-fermentação, que permite ao vinho mais tarde vir a evoluir da melhor forma. Terminada este período de fermentação e maceração pós-fermentativa, o vinho de sangria, como nós sabemos, aquele que escorre naturalmente do tanque após a fermentação, é retirado e ele vai novamente para madeira, mas para outro tipo de madeira, neste caso tonéis,
tonéis são as barricas de grande dimensão, os barris de grande dimensão que nós temos na vinícola Cartucha, na Quinta de Valbom, a adega onde a vinícola, onde recebemos os visitantes na Fundação Jean de Almeida, que é a nossa adega de estágio de vinhos e, sobretudo, destes vinhos mais especiais, como é o Peramanca ou o Cartucha. Nestes tonéis que têm capacidade entre 3 a 5 mil litros cada um, o vinho vai estagiar e vai passar aí cerca de 18 meses da sua vida, os 18 meses seguintes da sua vida. E vamos acompanhando os vinhos, a sua evolução nestes tonéis, para que ao longo deste tempo de estágio nós consigamos confirmar o potencial ou não de cada uma das partes do corte final do Peramanca para a sua composição final. E é importante também referi-lo, a fermentação, aliás, desde logo a colheita, a fermentação e o estágio em tonéis, ele é feito cada uma das parcelas separadamente e é feito, no caso da parcela de trincadeira, como referi, que é de maior dimensão, e de uma das parcelas das 3 de Aragonês, é feito inclusivamente de forma separada de cada uma zona das parcelas junto do vinhedo, quer pela prova, colheita no estágio, essas várias zonas da parcela ou essas várias parcelas de terreno. Isso permite-nos naturalmente ir acompanhando a evolução do vinho de forma separada nestes tonéis de 3 e de 5 mil litros de capacidade, onde também nos é permitido separar estas origens, e isso permite-nos acompanhar a evolução de cada uma destas componentes do corte final do vinho para, no momento do final desse estágio nos tonéis e no momento da construção do corte final do Peramanca, usar a totalidade das parcelas que se destinam ao Peramanca, ou eventualmente, se alguma ou algumas delas não evoluem da forma, se quiser, imaculada, excelente, que nós queremos para um Peramanca, ser efetivamente, de alguma forma, digamos, desclassificada, não utilizada no corte final do Peramanca e utilizadas apenas aquelas que podem dar origem a este lote de excelência em todo o seu pormenor que nós ambicionamos e que tentamos naturalmente preservar em cada safra de Peramanca tinto quando decidimos efetivamente produzi-la e engarrafá-la. Pedro, quantas parcelas diferentes a gente está, ou subparcelas diferentes a gente está falando aqui? Bem, Cristiano, estamos falando, como referi há pouco quando falei do vinhedo, de 3 parcelas de Aragonês e de uma de trincadeira, sendo que na parcela de trincadeira temos definidas 3 zonas principais diferentes. Em 2 parcelas de Aragonês elas são pequenas e constituem cada uma delas uma única parcela, e a terceira parcela de Aragonês temos definidas 2 zonas distintas desta parcela de Aragonês, e, portanto estamos a falar aqui de um horizonte máximo de cerca de 7 situações de vinhedo diferentes que nós conjugamos num Peramanca tinto como máximo. Perfeito. Você chega a trabalhar de maneira diferente também a colheita dessas parcelas, obviamente? Exatamente. A prova, a colheita de amostras, para vermos os parâmetros físico-químicos ao longo da maturação, e a minha prova no terreno das parcelas tem a ver, efetivamente, também com essas diferenças que nós conhecemos de ano a ano e que vamos confirmando naturalmente em cada ciclo, em cada safra. Isso leva-nos a tomarmos de decisão de colheita também de cada uma das diferentes zonas em datas diferentes, em momentos diferentes, consoante entendemos que será o momento ideal para cada uma delas. Porque, na verdade, é este equilíbrio máximo que nós procuramos obter e que habitualmente se conclui numa data exata para a safra, para a colheita, e não numa data com um intervalo de 2 ou 3 ou 4 dias. O rigor aqui é muito importante. E você falando sobre o fato de que Peramanca não é um vinho que tem lançamento de todas as safras, você poderia descrever quais foram as safras que aconteceram nessa década de 2005 até o momento, por favor? Muito bem, as safras que tivemos desde 2005
desde logo a 2005, foi uma safra realmente muito especial. 2005 foi um ano fantástico, e o vinho tem mostrado uma evolução fantástica, mas também a safra de 2007 e 2008 foram safras muito interessantes, talvez a 2008 mostrando um ano um pouco mais quente, um vinho mais robusto, mas muito interessante. Depois a safra de 2010 e 2011, novamente mais um par de safras, não deixa de ser curioso, onde a de 2010 talvez que se caracterize face a 2011 por ser uma safra mais concentrada, e a de 2011 uma safra à semelhança da de 2015, talvez com um equilíbrio muito próximo daquilo que eu consideraria como o máximo que podemos esperar. A safra de 2011, como sabemos, foi uma safra também ela extraordinária, não só para Pera Manca como para os vinhos em geral, e depois a safra de 2013, 14 e 15. Portanto, foram estas as safras que nós produzimos nos últimos anos, desde a safra de 2005. Neste momento contam-se um total de 16 safras desde a primeira edição do Pera Manca Tinto em 1990. Perfeito. E a gente pode esperar a safra 2016, 2017, 2018? Quando essa decisão é tomada? Bem, é uma pergunta que ainda não tem resposta, porque, na verdade, este é um processo evolutivo de acompanhamento dos vinhos. Eu diria que a natureza é habitualmente muito generosa para connosco, e sobretudo quando a tratamos melhor, mas eu penso que seria um excesso de generosidade da parte dela nós podermos ambicionar fazer 4 safras seguidas de Pera Manca Tinto, e portanto 2016 enfim, não será, seria certamente muito difícil podermos esperar essa premiação da natureza um ano mais consecutivo, mas vamos acompanhando. E uma coisa é certo, há efetivamente um potencial imenso nestes vinhedos que nos irão permitindo fazer mais Pera Mancas tintos e indo partilhá-lo com os consumidores. Ainda é cedo para podermos dizer ao certo qual será a próxima safra de Pera Manca Tinto, mas ela surgirá, e penso que isso é que é importante, sobretudo no momento adequado, naquele momento em que, mesmo que não esteja ainda o vinho no seu momento de potencial de expressão máximo, mas que esteja já efetivamente num momento extraordinário em que o apreciador, o consumidor, possa encontrar neste vinho a excelência, a elegância que procuramos no Pera Manca Tinto, mas sobretudo a expressão no seu esplendor máximo, que é isso que nós tentamos ter neste vinho, e é esse o nosso objetivo daquilo que é um vinho alentejano em toda a sua elegância, em todo o seu equilíbrio. Maravilhoso. Você tem a tentação, em algum momento, dado tudo que está acontecendo na Cartucha, de imaginar que alguma outra variedade poderia se destacar tanto a ponto de, eventualmente, um dia vir a fazer parte do corte de Pera Manca? É uma questão também ela extraordinária porque estimulante, e um estímulo que que temos vindo a sentir desde há alguns anos esta parte, e que naturalmente nos tem permitido também essa procura sempre de mais e melhor, que nos tem também desafiado nas últimas 2 décadas a tentar, enfim, ir preparando com suavidade aquilo que possa vir a ter que ser um dia as vinhas herdeiras destes vinhedos atuais do Pera Manca, porque eles esperamos e vão durar muitos anos, mas não duram a vida toda. E nós vamos recuperando estes vinhedos de forma a potenciar a sua perenidade no tempo, e esse é um trabalho que fazemos sempre, mas vamos naturalmente também estudando situações diferentes. E efetivamente temos feito muito trabalho de seleção com outras castas que nos parecem ter um potencial enorme no Alentejo,
de onde eu talvez destacasse a Alicante Bouschet, como aquela que, e sobretudo a seleção que temos feito de Alicante Bouschet na Vinícola Cartucho e na Fundação Jean Almeida, talvez destacasse essa casta como aquela que pode vir a ter um maior potencial com digamos, a genética adequada e os solos adequados, a exposição adequada e a forma de condução adequada, mas também temos continuado a estudar a trincadeira e o aragonês, as que usamos no Peramanca, e a sua adaptação a outras situações de terreno que não, naturalmente, as onde temos atualmente plantadas a trincadeira e o aragonês, onde colhemos a uva para o Peramanca, mas situações similares, ou até situações que, sendo diferentes, nos parecem poder ter um potencial qualitativo imenso. E, portanto, temos efetivamente investido nessa procura de forma a podermos garantir o futuro do Peramanca de forma perene e duradoura no tempo. Posso-lhe dar o exemplo que temos efetivamente utilizado o mesmo material genético destas vinhas que dão origem à uva para o Peramanca em situações de maior altitude, com exposições similares às que temos atualmente, portanto mais frescas a norte, protegendo a uva do calor excessivo que por vezes temos no Alentejo, e em situações também de parcelas com inclinação bastante mais acentuada, muitas vezes até levando-nos a plantar com a construção de patamares, de socalcos no terreno, como estamos habitualmente mais habituados a ver no Douro ou noutras regiões que conhecemos também por esse mundo fora, quando se planta vinhedos em situações de inclinação muito acentuada. E, portanto, em solos muito pobres e, portanto, com solos que, não potenciando a expressão vegetativa demasiada da videira, à partida nos permitirão obter vinhos muito concentrados e elegantes. É um processo que está em curso, não está fechado, mas cuja visão de futuro nos é neste momento bastante favorável e, portanto, quem sabe um dia, sem fugirmos àquilo que é a identidade do Peramanca, podermos ter no Peramanca situações ligeiramente diferentes da que temos atualmente em termos de solos, de parcelas de vinha e, quem sabe, também o contributo de mais alguma casta ou não, mas não é isso que é o importante. O importante é irmos conhecendo cada vez mais e podendo, naturalmente, cada vez mais evoluir na excelência dos nossos vinhos, sendo que nos nossos vinhos é importante a excelência, mas é importante também o seu caráter e que encontremos neles, ano após ano, aquilo que são as marcas identitárias de cada um destes vinhos. E, portanto, isso sim é muito importante também para nós e que lhe damos uma atenção especial, não só à expressão da excelência, mas a expressão contínua, safra após safra, do caráter da identidade destes vinhos, que de alguma forma também sabemos, pelo contato que temos com o consumidor, que é isso que eles esperam também de um produto da Fundação Jean Almeida, não só uma qualidade elevada ou de excelência, consoante naturalmente dos vinhos que falamos, mas que encontrem safra após safra a identidade que eles esperam. Os nossos vinhos não são vinhos de surpresa, são vinhos que tentamos fazer ano após ano, safra após safra, com consistência. Penso que é também uma característica que nos é muito própria e que nós tentamos trabalhar safra após safra nos nossos vinhos. Muito bom mesmo. Pô, Edu, tomamos uma aula de Peramanca e de vitivinicultura hoje. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta, Edu. Não, o Pedro sempre responde com muita profundidade, então já muitas das perguntas que eu ia fazer ele já respondeu no meio da resposta das leveduras, muitas coisas que é interessante. Eu estava só fazendo uma observação rapidamente, que os grandes vinhos geralmente não precisam ficar falando muito do que fazem, a gente vai descobrindo de acordo com, às vezes entrevistando, conversando com o enólogo, não são coisas que são divulgadas.
Mas tem muita coisa interessante por trás, né, Christian? Eu acho que foi bacana por causa disso, né? Se me permitem, Eduardo e Cristiano, e pegando até nas palavras do início da nossa conversa, já não recordo até se quando estávamos a cumprimentar-nos antes de iniciar a gravação ou já durante a gravação, em que me diziam que aquilo que esperávamos hoje desta conversa era de alguma forma da partilha do meu dia-a-dia, e na verdade é isso, até porque eu faço muito pouco, a natureza faz quase tudo, eu e a equipa, sobretudo a equipa com que trabalho, aquilo que tentamos fazer é potenciar o que a natureza nos dá, não estragar, não fazer a geneira e deixar que a uva se expresse nestes vinhos magníficos que nos permite descobrir safra após safra. E, portanto, esta conversa não foi de todo uma lição, foi apenas uma partilha com a profundidade que eu sinto daquilo que é o meu dia-a-dia e, sobretudo, daquilo que eu recebo da uva, do vinho, na verdade, da natureza, e daquilo que recebo da generosidade dos apreciadores que têm a capacidade de partilhar connosco aquilo que os nossos vinhos lhe fazem sentir, e o Cristiano e o Eduardo o fizeram também aqui. E, portanto, o meu sentimento e as minhas palavras são sempre de gratidão para a forma como olham para os nossos vinhos e a forma como olham também para nós e para o nosso simples, mas acreditem, dedicado e empenhado trabalho para podermos chegar ao momento da partilha dos nossos vinhos, enfim, pelo menos com a consciência que tentamos fazer o nosso melhor. Edu, é sempre a mesma coisa. Os grandes enólogos são sempre os mais humildes e os que dão o protagonismo à natureza. Mas eles têm um papel fundamental. Pedro tem um papel fundamental na história e na manutenção de Peramanca como sendo um ícone, não só de Portugal, mas mundial. Pedro, eu quero lhe agradecer muito pela atenção que teve conosco, pelo tempo que você dedicou para a gente hoje nessa conversa e pela transparência com a qual você tocou todos os temas. Queria lhe agradecer e dizer que espero revê-lo em breve, ou aqui no Brasil ou em Portugal, que agora as fronteiras estão abertas, as coisas ficam mais fáceis um pouco. Muito obrigado, Espero Pedro. que sim, com imenso gosto. E se for possível recebê-los cá, será com todo o gosto, como recebemos sempre quem nos visita. E, portanto, muito obrigado eu por este tempo que me dedicaram e que dedicaram não só ao Peramanca Tinto da Safra 2015, mas à Vinícola Cartucha e à Fundação Engenho de Almeida em geral. Obrigado, disponham sempre. Obrigado, Pedro. Sempre um prazer. Saúde. Saúde. Saúde, Pedro. Obrigado. Oi, Edu. Que entrevista legal essa com o Pedro Batista, né? Fazia tempo que eu não conversava com ele, a gente não pôde comparecer lá no lançamento que ele convidou a gente em Portugal, mas ele mandou os vinhos para a gente poder degustar aqui na revista, eu fiquei muito feliz com isso. E eu queria ouvir sua opinião sobre não só o Peramanca Tinto, mas também o Peramanca Branco 2019, que a gente recebeu para degustar e que eu adorei. Deixa eu mostrar o rótulo aqui e você fala para mim um pouquinho o que você achou. Legal. Sempre, é verdade, porque sempre é muito bacana estar com o Pedro Batista e ele é uma pessoa muito séria e ele geralmente é bem profundo nos comentários dele e é sempre muito engrandecedor ouvi-lo. Falando dos vinhos em si, a gente estava comentando, né, Christian? Foi assim, a safra 2015 e a safra 2019 do Peramanca, a 19 branco, 2015 tinto, foram. Você já espera um grande vinho, mas para mim foi uma boa surpresa. Eu não sei se a palavra é surpresa, mas eu acho que me surpreendeu positivamente a evolução do branco. Assim, eu acompanho os vinhos do Peramanca já faz um tempo, algumas boas safras, e esse vinho, falando do branco em si, que é um então Vase Arinto, né, como o Pedro explicou muito bem, esse vinho antes, das safras anteriores, ele foi mudando gradualmente, mas eu acho que agora ele chegou para mim num aspecto de frescor, de tensão e de vibração muito, como é que eu posso dizer, que corresponde ao que você espera de um grande branco, e eu acho que faz um par ainda melhor com o Peramanca Tinto. Eu acho que nas safras anteriores,
assim, quando a gente vai pegar safras do começo dos anos 2000, meados de 2010, entre 2010 e um pouquinho mais para frente, elas eram um pouquinho mais, chamava atenção muito mais para uma nota mais madura, de fruta branca, de caroço, um pouco tropical madura, e com a madeira, ela não dominava o cenário, mas ela tinha um papel bem importante, aportando notas baunilhadas e uma sensação de dulçor maior, de maior madurez. E o que eu fiquei surpreso desse vinho agora, o 2019, é que mudou um pouco o perfil das frutas, né? Vai para um perfil de fruta branca, uma fruta cítrica e um vinho mais vertical, no sentido vertical que eu digo, mais profundo, menos fofo, assim. E ele, lógico, ele tem volume de boca, tem cremosidade, mas eu achei ele mais tenso, com uma firmeza, e isso confere uma profundidade ao vinho e um ar um pouquinho mais austero, que eu acho que foi muito bem-vindo. Eu gostei também, concordo com o que você está falando. Eu acho que ele tem uma estrutura para longevidade em garrafa muito boa também. Eu adorei tomar esse vinho hoje, tomaria tranquilamente. Acho que é um grande, grande branco. Mas fiquei muito curioso de abrir esse vinho daqui a 5 anos ou um pouquinho mais para frente ainda. E ver como ele vai evoluir. Eu acho que é um excelente vinho. Você deu 94 pontos nele, né? E A eu D94. concordo plenamente com a sua pontuação. E aí, partindo para o tinto, né, que é a joia da coroa do Peramanca, né, que você deu a D95 pontos, né? Também concordo com essa pontuação integralmente. Acho que você acertou na mosca nos 2 vinhos, como sempre. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho do tinto, seria legal. Então, a gente faz... o Pedro, na entrevista, ele fez um paralelo, assim, você pediu para ele um paralelo com as safras 2014 e 2013, e também depois falando um pouquinho das outras safras anteriores, né? E daí ele foi bem claro, falar que, para ele, o 2015 une as características de potência, concentração e qualidade de fruta do 2014 com a elegância e um pouquinho do frescor de 2013. Eu acho que ele fez uma explicação muito precisa. E agora, traçando um paralelo com o branco, eu percebo nesse vinho também, nos últimos anos, uma busca por uma expressão de fruta um pouco mais, não sobremadura, mas madura num ponto de maturação que exalta mais o frescor da fruta, né? O que confere também uma maior profundidade ao vinho e uma sensação de frescor, também pela acidez, que eu acho que faz um bom equilíbrio, sempre mantendo as características dos vinhos da Fundação Eugênio de Almeida da Cartucha, incluído o Peramanca, que são vinhos geralmente com maior concentração, ainda mais nos vinhos ícones, né? Tipo o Peramanca em si, o Scala Celli, que é aquele vinho geralmente feito em condições especiais de varietais, monovarietais, que às vezes eles fazem cada ano com uma variedade, mas geralmente já teve algumas edições Syrah, teve uma que a gente premiou, inclusive, que eu vou fazer uma colinha aqui, que foi a 2017, no último Guia Brasil, que era feita 100% de Syrah. Mas eu estou falando isso por quê? Porque esses vinhos vêm mudando para mim no sentido de eles continuam tendo essa característica da casa, em termos de concentração e de opulência, mas eles ganharam muito em precisão e frescor, e por conseguinte são vinhos mais finos, são vinhos mais precisos, em que a fruta se expressa de uma maneira muito mais nítida. A madeira está ali, mas ela está só como coadjuvante. E isso se reflete também no perfil de taninos, nos taninos de grãos finos, um vinho que cada vez mais acho que justifica a fama e que sim, ele mantém-se fiel, lógico, ao estilo dele que sempre foi, mas ele evoluiu para melhor, na minha opinião. Eu acho que é o que a gente tem que esperar, né? A primeira safra desse vinho foi em 1990, a gente passou por períodos em que, como é que eu posso dizer, no começo dos anos 2000, final da primeira década dos anos 2000, em que mais ou menos tinha uma tendência a buscar mais concentração, mais sobremadurez, e esse vinho também estava nesse esquema, e era uma coisa normal daquela época. Eu acho legal esse vinho estar indo nessa direção, que eu acho que é uma direção que consegue refletir, quando você não tem tantas maquiagens, entre aspas, de madurez, de madeira, você consegue sentir como é que se diz? A tipicidade do lugar, de onde vem o vinho. Parece que
bater nessa tecla é uma coisa meio até piegas, eu sempre falo disso, mas no fundo é isso. Se você tem uma madurez controlada, uma maturação correta, você vai buscando precisão na colheita, como ele falou muito bem na entrevista, e depois na vinícola você consegue manter e ressaltar essas características, eu acho que é uma tendência, e aí ele vai resultar em vinhos mais profundos, mais precisos, mais equilibrados, e também, por que não, mais longevos, né? Porque aí eu percebi muito mais frescor. Concordo plenamente com o que você está colocando. O que eu acho que é bastante bonito é que o Alentejo também pôde ir atrás de precisão e mais finesse nos vinhos, sem deixar de ser o Alentejo, né? Sim, com certeza, de verdade. Ele coloca muito bem de manter o estilo da casa, só que eu acho que o estilo da casa evoluiu muito. Sim, no sentido de entrada poder se expressar, tirando maquiagem, ficar cada vez mais expressivo do terroir onde ele se encontra, né? Eu achei muito interessante a forma como ele fala que é a natureza que faz tudo, mas a gente percebe aqui claramente como ele trabalhou junto com a natureza para as coisas seguirem na direção que ele considerava que era a direção correta para o vinho. E quando você falou para ele que o vinho estava mais preciso, ele abriu um sorriso na hora, porque provavelmente era exatamente isso que ele estava buscando. Bom, Edu, tivemos a oportunidade de degustar um super ícone português e um grandíssimo vinho branco português, que hoje eu atribuo ser um dos melhores brancos de Portugal que eu tomei nesses últimos 12 meses. Eu te agradeço aí pela sua análise, por ter participado da entrevista com a gente. Legal, Cristian. Obrigado pela oportunidade. Sempre é um privilégio aí provar esses grandes vinhos e mais uma vez foi muito bacana. E bom, só complementando rapidinho, manda. O branco, é verdade, você tem razão. Pensando bem, comparando com os vinhos que a gente degustou para o Guia de Portugal, se a gente estivesse na final do Guia que a gente fez, ele estaria entre os finalistas. Entre os vinhos brancos do Alentejo, com certeza esse tem um lugar garantido entre os melhores, se não o melhor, assim, mesmo. Seria um bom competidor para os do Douro, para os do Dão, que estão sempre brigando aí pela ponta. Muito bacana mesmo. Muito bom. E eu agradeço novamente ao Eduardo, agradeço ao engenheiro Pedro Batista pela entrevista conosco e agradeço a você por ter ficado escutando ou assistindo essa nossa super conversa de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.